Olá, paz seja contigo. Aqui é o pastor Daniel, passando para te abençoar com uma palavra de Deus ao teu coração. Eu queria pedir para você, um grande favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, Clica no sininho e aí todas as vezes que vier um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Deixa também o seu like, Clica aí no like. Deixa também um comentário se essa palavra abençoou você. E, por favor, compartilhe com pelo menos umas 3 pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar você e muitas outras vidas. Amém? Bom, eu queria falar hoje sobre como quebrar um ciclo de derrota na sua vida. Como quebrar um ciclo de derrota na sua vida. Você tem recaído no mesmo lugar, tem tropeçado, na mesma casca de banana, tem caído no mesmo buraco, enfim. A sua vida tem sido uma vida de altos e baixos, Uma hora você está em fé, outra hora você já pensa em desistir, uma hora você se sente fortalecido por Deus, outra hora está fraco, totalmente dominado pela sua carne. Enfim, como romper com esses embaraços, Deixar para trás esse embaraço e tomar posse da vida vitoriosa e dos planos que Deus tem para você, Eu creio que Deus não quer que nenhum filho dele fique à margem, Fique para trás. Eu tenho 3 filhos e o que eu desejo para eles, cada dia mais e mais, é vê-los rompendo, avançando, crescendo, Entendimento, sabedoria, enfim, no conhecimento de Deus. Se nós que somos pais desejamos isso, imagina o nosso Deus, Deus não quer você retrocedendo na vida, Deus não quer você recaindo, Deus não quer você à margem, Deus não quer você andando em derrota, sendo envergonhado, caindo no mesmo buraco. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que nós precisamos entender: toda cura, toda restauração, toda libertação, todo milagre vem dos céus, vem de Deus. A terra doente, ela precisa receber chuva, a terra estéril precisa receber chuva para que ela volte a germinar e produzir frutos novamente. Então, para que Deus possa entrar, interferir e agir na minha vida e na sua vida, esse mover de Deus passa por três atitudes nossas, que eu vou comentar com você aqui. Amém? Que eu quero aplicar aqui com você essas 3 atitudes a partir de agora. Então, preste muita atenção. A primeira é quebrantamento. Deus não pode nos transformar sem que antes Ele venha nos quebrantar. Deus não pode trabalhar num coração duro, num coração orgulhoso. Deus não pode modelar um coração de pedra. Então, a primeira coisa é quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é ser quebrado por Deus. É no sentido de render-se à vontade de Deus. É ter um coração ensinável, tratável, amolecido, que pode ser modelado por Deus. E às vezes, para isso, Deus, Ele nos permite, às vezes, a vergonha, a derrota, o fracasso, a consequência. Para quê? Para que assim o nosso orgulho possa ser quebrado, o nosso coração duro possa ser quebrado. Muitas vezes a melhor coisa que pode acontecer para alguém é a derrota. Às vezes a maior bênção é a derrota, porque quando a derrota vem, ela nos quebra e ela abre os nossos olhos. Ela tem o poder para nos mudar por dentro. Ela tem poder para nos fazer enxergar, enxergar aquilo que às vezes nós não conseguimos enxergar. Então, primeiro é quebrantamento.
Um coração quebrantado, Deus não rejeita, Deus não despreza. Um coração sujeito a Ele, rendido a Ele, um coração ensinável, tratável. É por isso que Jesus disse que para nós entrarmos no reino dos céus, nós devemos ser como criança, porque criança tem esse coração, né? É ensinável, tratável, maleável, tudo que você fala, né? Ela recebe, ela acredita, né? Enfim. E segundo, também passa, primeiro por quebrantamento e segundo por arrependimento. Então a vitória, a mudança, a transformação, a interferência de Deus, o agir de Deus para que esse ciclo de derrota seja quebrado na sua vida, é necessário arrependimento. E arrependimento ele tem um amplo significado. Primeiro, ele significa abandonar, deixar, fugir, deixar para trás o embaraço, né? Conversão, mudança de rota, né? Abandonar o pecado. Mas também significa mudança de mentalidade, que é metanoia. A mudança de mentalidade, ela só vem com a palavra de Deus. Você não pode mudar um comportamento sem antes mudar a sua maneira de pensar. Então, primeiro você muda a sua mentalidade. Primeiro você adquire conhecimento, né? Deixa a água da palavra de Deus lavar e purificar a sua mente, desconstruir pensamentos errados, né? Purificar a sua mente de todo pensamento que é mau, é maligno, é imoral, né? Não condiz com a santidade de Deus, com a pureza de Deus, com as verdades de Deus. Então a água da palavra, ela vai lavar, vai tirar a sujeira, vai começar a reprogramar a nossa mente, né? Modelar a nossa mente, e nós vamos começar então a agir de acordo com essa nova mentalidade. Mas também passa pelo abandono do pecado, né? Deixar para trás o embaraço, se afastar, fugir de tudo aquilo que te leva a cair e a tropeçar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Uma coisa é o acidente, né? Uma coisa é a pessoa ter uma recaída, uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Deus não nos quer na condição de pecadores, mas Deus sabe que é impossível para mim e para você não pecar mais. Mas é perfeitamente possível, Jesus veio para nos libertar dessa condição, né, de vivermos na prática do pecado, né? Pecadores, pecando o tempo todo, né? Vivendo na prática. É diferente de cometer um pecado. Viver na prática é diferente de cometer um pecado. Então, para isso é necessário abandonar o pecado, fugir de tudo aquilo que te leva a pecar. Quais são os malefícios do pecado? Primeiro, o salário do pecado é a morte, né? Essa morte é a morte espiritual, é a separação de Deus. Então o pecado ele vai endurecer o seu coração. Para Deus, o pecado ele entristece o Espírito Santo, que tem ciúmes de nós. Uma vez que a pessoa ela se entrega ao pecado, ela está apagando o Espírito Santo em sua vida. Ela deixa de ser uma pessoa espiritual, que é uma pessoa dirigida pelo Espírito de Deus, e ela passa a ser uma pessoa carnal, uma pessoa governada pelos maus desejos da sua carne. E ela está dando aqui legalidade ao diabo, dando lugar ao diabo para agir na sua vida, para impedir que ela viva a vontade de Deus, que ela sofra a transformação que Deus tem para ela, né? E quanto mais a pessoa se entrega, mais ela vai se tornando escravo do pecado, e mais duro vai ficando o seu coração, e mais ela vai se distanciando daquilo que Deus tem para ela. E o inimigo vai, né, embaraçando a vida dela, vai trazendo desordem, né, enfim, vai complicando a sua caminhada nessa terra, né? Existem pessoas que hoje estão enfermas
e é por causa do pecado. Estão com a vida toda problemática por causa de pecado. Perderam coisas por causa do pecado. Então só tem um jeito de tratar com isso: se arrependendo e se voltando para Deus, pedindo a Deus perdão, confessando os seus pecados e se voltando para Deus de todo o coração. E aqui vem a terceira atitude nossa. E ela é tão importante quanto as outras, mas ela é algo que vai manter a sua vida com Deus, vai sustentar a sua vida na presença de Deus. Sem isso aqui, será impossível viver uma transformação de Deus na tua vida. Então, o primeiro é quebrantamento, o segundo é arrependimento. Então, essas duas ações, essas duas atitudes nos ajudam a dar 2 passos, São os 2 primeiros passos para a mudança, para quebrar o ciclo de derrota na nossa vida. E o terceiro é a oração. Uma vida de oração. Não é orar só quando estiver passando por problemas, mas é orar em todo o tempo, é se dedicar à oração, como Paulo diz em Colossenses capítulo 4, dediquem-se à oração. Tiago 4,10 diz assim: humilhem-se na presença de Deus, humilhai-vos na presença de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. E Deus vos exaltará. Esse é o preço a ser pago por nós para se obter a unção, a autoridade, o poder de Deus sobre nossas vidas. Se você quer vencer, você vai precisar da unção, do poder de Deus operando na sua vida. O poder, ele opera pela fé, mas você precisa se encher do poder. O poder opera pela fé, mas eu preciso me fortalecer no poder de Deus. E eu me fortaleço no poder de Deus. Como? Como que eu obtenho? Como que eu me encho? Como que eu me fortaleço? O preço a ser pago para se obter a unção, para ser fortalecido por Deus, é a oração. Por que é um preço a ser pago? Porque a sua carne não quer orar. Orar não é algo prazeroso para a nossa carne. Existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. O espírito quer Deus, mas a carne não quer. Então você precisa vencer as barreiras da carne. Você precisa aprender a orar mesmo sem vontade de orar. E não deixar para orar só quando estiver passando por problemas, mas desenvolver uma vida de oração. É uma vida diária de oração, é ter um tempo diário com Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus tem uma porção diária para cada um de nós. É uma dependência diária. Todos os dias Deus tem uma unção fresca para ser liberada sobre nós. E como que nós obtemos essa unção? Através da oração. A oração é o preço a ser pago para se obter a unção, para ser fortalecido por Deus. E a palavra exaltar aqui, humilhai-vos debaixo da presença de Deus e Ele vos exaltará. A palavra exaltar aqui é ser elevado. É Deus te levantar, conceder poder para realizar algo para Deus. Então, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, na presença de Deus, Deus o exaltará. Deus vai elevar essa pessoa a um nível espiritual, Deus vai conceder poder a essa pessoa. Deus vai fortalecer essa pessoa. E quanto mais você desce para se humilhar, reconhecendo a sua dependência de Deus, mais Ele te exalta, mais Ele te coloca acima dos seus inimigos, dos seus adversários e te faz triunfar e andar em vitória. Amém? Para a glória do santo nome dele. Eu quero declarar isso, que o ciclo de derrota na sua vida está quebrado pelo poder de Deus. O ciclo de derrota na tua vida está quebrado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Se você está assistindo esse vídeo e até hoje você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu te convido agora a se humilhar na presença de Deus e a pedir perdão pelos seus pecados e entregar a sua vida para Deus agora e pedir para que Ele cumpra o seu propósito na sua vida. Eu quero te ajudar agora.
Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, lava-me com teu sangue. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Que se cumpra na minha vida a tua vontade. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser fazer. Cumpra em mim o teu propósito, para a glória de Deus. Amém? Amém. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra e ser abençoado por Deus através dela. Não esqueça de se inscrever, de clicar, deixa um comentário se essa palavra abençoou o teu coração. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.